A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que nos ouve, que nos assiste através deste canal. Nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus, para minha, sua meditação. Tenha certeza que Deus vai ter uma palavra de refrigério para a vossa alma. O texto que eu vou estar meditando nessa noite se encontra em Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. Se você tem um exemplar da Bíblia na sua casa, abra em Romanos capítulo 5, e faça essa leitura juntamente comigo. Romanos 5 diz assim: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Vou ficar aqui juntamente com você no versículo, a partir do versículo 3. Tribulação. Quem gosta de passar tribulação? Eu tenho certeza que nenhum ser humano gosta de passar tribulação. Tribulação é o mesmo que passar por diversidade. Então, tribulação são fases que o ser humano passa. Porque enquanto aqui nós vivemos nessa terra, nós vamos passar, eu sempre falo que a segunda parece até as ondas do mar. Tem hora que se está bem, de repente se desce. Sobe e desce. Então são fases que nós vamos passar todos. Independente se é cristão ou não. Mas nós que servimos a Deus, nós entendemos que há um propósito para todas as coisas. Assim como Paulo vai dizer que a tribulação, ela não é uma inimiga do crente, ela não é um inimigo do ser humano. Basta você compreender o propósito da adversidade, ou seja, por que ela chegou na sua vida. Basta você entender. E nessa noite eu quero que você venha compreender, porque tudo há um propósito de Deus para o ser humano. Tudo há um propósito. Primeiro, Paulo vai dizer bem assim, olha, a tribulação, ela produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Você vai ver que tem seres humanos que às vezes era estressado, nervoso. Quando ele aceita Jesus, ele compreende o propósito de Deus, Deus começa a moldar esse ser humano, e esse ser humano começa a ser mudado as suas atitudes. Porque paciência é um dom, e esse dom Deus proporciona para aqueles que buscam. Então, quando o ser humano busca entender o propósito de Deus, Deus permite que venha a tribulação, e essa tribulação então começa a trabalhar na vida dele. Vou dar um exemplo. Se você pede, olha Deus, me dá paciência. Geralmente nós oramos assim. Só que quando Deus ele ouve nossas orações, Deus ele vai, ou seja, atender nossos pedidos, porque nós estamos querendo mudança de vida. Então Deus permite que venha a adversidade, venha a tribulação. Então a tribulação ela vem para trabalhar na nossa vida. Então nós vamos entender, olha, eu pedi paciência, então Deus permite que venha a adversidade para mim trabalhar, ou seja, naquilo que eu tenho que mudar na minha vida. Então vai vir momento que às vezes vai querer falar algo, mas você lembra, opa, não vou falar, por quê? Porque Deus está no controle da minha vida. E você começa a ser mudado as atitudes. Então, o que é que eu entendo? Que a tribulação é uma ferramenta de Deus que tem um propósito na vida do servo de Deus. Tem um propósito. Então, ela produz paciência.
E Paulo continua dizendo de a paciência, a experiência. Então, você vai observar que a partir do momento que você compreende o propósito de Deus, você começa a ter experiência com Deus. Um exemplo, a Bíblia vai nos falar de que João, Pedro e Tiago, eles tiveram uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural. Quando eles andaram com Jesus, ali Jesus, ou seja, se transfigurou. Eles viram algo sobrenatural acontecer, algo que eles nunca tinham visto. Mas por que eles viram? Porque eles estavam próximos de Jesus. Então Jesus, ele nos convida para que nós venhamos ter experiência com ele. E falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós presenciamos. Então, todos nós, Deus quer, então, que nós venhamos ter experiência com ele. E como que nós vamos ter experiência? Através, ou seja, das circunstâncias que acontecem. Através, quando chega uma adversidade na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar com Deus. E vou, ou seja, falar com Deus para ele me ajudar, me dar força, me dar entendimento o porquê daquilo que está acontecendo na minha vida. E se é algo que eu preciso mudar, que Jesus me faça entender o que eu preciso mudar. Então aquilo ali vai acontecer, ou seja, mudança na sua vida. E quando acontece mudança, você está mais próximo de Deus e você começa a ver o sobrenatural de Deus. Você começa a ter experiência com Deus. E quando você tem experiência com Deus, aumenta a sua esperança naquilo que Deus tem falado ao teu respeito. Por que nós temos esperança? Porque nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida e Deus é aquele que sabe e conhece as nossas limitações. E Deus nunca vai permitir algo que nós não conseguimos atravessar ou que nós não consigamos atravessar. Então Deus permite tudo aquilo que Ele já entende que nós temos condições de superar. E quando nós passamos por esse processo, atravessamos ao outro lado, nós vamos então contar o que nós tivemos com Deus, ou seja, a experiência que Deus nos proporcionou através daquele momento difícil. E quando você vai testemunhar, olha, eu estava passando pela provação difícil, mas eu dobrei meus joelhos, falei com Deus, pedi ajuda, pedi para que Ele viesse me fazer que eu compreendesse qual o propósito daquele momento que eu estava enfrentando. E Jesus, ou seja, fez eu entender e Ele mudou algo na minha vida. E eu tive uma experiência com Deus. E essa experiência me proporcionou uma amizade mais próxima de Deus. E eu tenho certeza agora que Deus, ou seja, eu tenho esperança e a confiança que quando vier outra situação na minha vida, eu vou estar mais próximo de Deus para atravessar essa circunstância, porque Deus está na minha vida. Então, nessa noite, neste momento, eu trago esta palavra para você. Independente do que você está enfrentando, é porque Deus tem algo maior sobre a sua vida. Há um plano de Deus maior sobre a sua vida. Peça para Ele te fazer entender o propósito, o porquê você está passando isso. Se há algo que você precisa mudar na sua vida, Ele vai fazer que você venha compreender. E você vai atravessar esse momento, você vai ter experiência com Deus. E automaticamente você vai compreender que Deus tem um cuidado especial com os seus servos. E você, meu amigo, que não serve a Deus, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, você tem a oportunidade de conhecer a Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece as limitações. E Deus está permitindo que isso aconteça para que você se aproxime dele e venha conhecer ele mais de perto e ter experiência com ele. Tá? Então, deixa essa palavra ao seu coração.
Tudo há um propósito de Deus para a vida do ser humano. E Paulo vai dizer em Romanos 8:28 que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele. Tá? Tudo é tudo mesmo. E que Deus em Cristo abençoe a sua vida.